está dentro da minha chácara, igreja. Tá vendo? Não é minha. Absolutamente. Fui doado o terreno e construída essa linda congregação do lado da minha casa, que é ali, e do lado do meu restaurante, que é aqui. Paz a todos, Emerson e Léo aqui. No vídeo de hoje, irmãos, a gente vai ver aí que o irmão Samuel juntou de novo aí com umas tubas e foi congregar numa outra igreja pequena da congregação. Então, tá o vídeo aí, eu vou mostrar para vocês, né, que e nessa aí eles puderam entrar e depois a gente vai fazer uma observação. Samuel foi aí com os irmãos nessa igreja aí do IP. É tudo ali no Paraná, irmãos. Olha, eles estão tendo muita coragem de estar aí, né? Não vou dizer enfrentando. Eles estão apenas exercendo aí um cargo dentro de uma instituição. O cargo é da instituição. Não é algo para Deus, né? Que se faz. Depois eu vou não saiam desse vídeo e a gente vai fazer uma reflexão bíblica sobre isso e vocês vão entender melhor sobre isso que está acontecendo. Bom, ele explica ali de onde que ele é, porque muitos entram no comentário. Eu sei que eu sempre sofri esse tipo de comentário, mas cada comentário dá mais vontade de fazer vídeo ainda, não sei o que acontece. Mas aí no comentário falaram que ele era desviado, que ele era alguém sem liberdade, que eles estavam sem liberdade. Eu mesmo vi no comentário. Falaram que eles eram pessoas que estavam sem liberdade, querendo tocar. E era mostradinho. Eu não sei, são as pessoas que estão dentro de um plano de religiosidade extenso, difícil de sair. Assim como a gente viu muitos fariseus que não, porque a Bíblia não relata, muitos fariseus que não se convertiam, estavam sempre ali reclamando de algo. Depois vocês vão ver aqui. Bom, ele vai falar aí no vídeo, ele vai descrever melhor aí quem ele é, onde ele mora e a comum dele. Santa paz de Deus, amados e queridos irmãos, eu quero aqui, depois de toda essa repercussão que teve e que muitos falam que nós somos desviados da igreja, que estamos falando mal da congregação, quero me apresentar. Meu nome, como todos já sabem, é Samuel. Sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil desde quando nasci. Moro hoje em Balsa Nova, Paraná. E sirvo a Deus na minha comum, que se chama Bugre, Balsa Nova, que por sinal está dentro da minha chácara, igreja. Tá vendo? Não é minha. Absolutamente. Fui doado o terreno e construída essa linda congregação do lado da minha casa, que é ali, e do lado do meu restaurante, que é aqui. Eu não sou um revoltado contra a congregação, não sou um desviado contra... Jamais. Vocês nunca vão ver eu falando mal da congregação, e sim dos homens que querem fazer dela uma seita. Isso eu não vou aceitar nunca. Mas nunca falo mal da congregação cristã no Brasil. O que eu digo sempre é que ela não é a única que salvará. Jamais. A porta do céu não tem placa, não tem CNPJ. Mas aqui eu nasci e aqui vou sempre servir a Deus até quando Ele permitir. Não sou desviado, não sou bagunceiro, tenho total liberdade. Há 42 anos toco meu instrumento. Nunca fiquei sem liberdade. Nunca. Absolutamente. Mas sou um homem de ideais e de opiniões fortes. E nunca vou me curvar ao homem, mas sim a Deus. Ao homem, jamais. Então, tá aí. Muitos estão me chamando que eu sou um desviado, que eu sou um bagunceiro, que eu vou na igreja fazer bagunça. Não. Tá aqui a comum, dentro da minha casa, graças a Deus, estou firme em Cristo Jesus e dela nunca me desviarei. Cristo Jesus. Agora o homem que quer mandar na obra, eu não vou aceitar. Deus que abençoe a todos. Eu só tenho um adendo aqui, uma situação para levantar, que o Samuel, ele fala algumas coisas aí muito pertinente, tá, irmão? Não vou... Eu sei que o irmão pode ser que assista, o outro vídeo deu mais de 10 mil visualizações,
E não tô falando por mal, mas assim, quando você fala a obra de Deus, né? Você fala assim, que acusaram você de falar mal da obra. Os irmãos da congregação, eles ainda usam muito esse termo para se referir à congregação, à obra de Deus. Mas eu quero falar uma coisa por irmão. Veja bem uma situação aqui. Quando eles falam que você falou assim, eu só falo mal do homem, né, que quer destruir, vamos supor, quer estragar a obra de Deus, né? Eu não falo mal da CCB, palavras suas, né? Então, irmão, o que acontece? As pessoas vão associar isso que a CCB e que não pode acontecer. A CCB é uma coisa e os homens nela que mandam nela, que manda, irmão. Não sabe muito bem que manda. Conhece o Paraná, já viu, né? Então, a não ser que você reconheça todas aquelas ordenanças do Paraná como fazendo parte de uma obra de Deus. Então, são os homens que controlam. Então, quando você fala, eu falo, critico os homens. Irmão, os anciãos, eles têm muito isso na cabeça e por isso transforma em graça a instituição. Em uma graça. Porque ela é algo que Deus criou. Não é algo de um projeto de evangelização de Luiz Franciscon, assim como tem outras igrejas. Por mais que uma igreja seja igualzinha a CCB, eles chamam de seita. Eu vi hoje um comentário de uma moça falando que essa igreja aí, né, de um vídeo que aparecia a CCB, essa igreja aí pode ser uma imitação da CCB. É uma seita que imita a CCB. Ou seja, por mais que seja igualzinho, para eles não é uma igreja que louva a Deus. Não é uma igreja de adorar a Deus em espírito e em verdade. Tem que ser a CCB do Brás. Então, quando você fala essas coisas, você desfaz um pouco da graça de Jesus Cristo, que ela é ampla, da maior maneira que nenhum ser humano, da maior maneira que você pode imaginar, nenhum ser humano consegue mensurar algo divino e espiritual, um plano totalmente longe da imaginação humana. Então, quando você fala, uma igreja aqui que não tem 150 anos, ela é a igreja, né, é a graça. Então, não, isso aqui é audacioso. Por mais que você tente criticar outras coisas, tal igreja tem dízimo, o problema é o dízimo, o problema é tal coisa. Não dá pra gente falar e julgar as pessoas dessa forma, outras denominações, e comparar. Agora, aí você fala assim, mas é que o homem é uma coisa, e a CCB é outra. Mas é o homem, tá tudo desmoronando. Tudo entregando uma mensagem errada, jogando pessoas fora, atacando de púlpito. Aqui tem cidade aqui perto que quase nem vai pessoa, porque o ancião há muitos anos não entrega um evangelho. A igreja é vazia. Aqui na cidade de Piraju, São Paulo, é uma igreja vazia. Uma igreja que pelo tamanho da cidade. Não, vocês não fazem ideia de como que é. O ancião era quase insuportável assistir um culto dele. Insuportável. E vocês aí falam assim, não, mas a CCB ali, o prédio ali é uma coisa, é o homem que tá estragando ela, irmão. Eles são pessoas do ministério que dizem que é ordenado por Deus. Então eles são a CCB. Agora, vamos entrar num outro assunto aqui. Eu já tô um pouco longe dessa religiosidade, desse sistema. Eu comento aqui porque eu nunca figurei ali, como diz o Marcelo, desde os meus 12 anos, 11 anos de idade que eu tentei, né, gostei da orquestra. Aliás, a gente tentou, mas eles perseguiam minha família, e uma maneira de atingir minha família era me perseguindo de todas as maneiras que vocês imaginam. Então vocês têm até vídeo aí que eu conto a minha história. Então, o que acontece? Dentro dessa instituição, quando eu era criança, eu gostava muito de ouvir as tubas. Então, quando eu não tinha muito aqui, eu não vinha, eu ficava chateado, porque eu gostava de ouvir uma tuba ali. Eu gostava do instrumento. Aliás, tem muitos irmãos que querem tocar e não tem poder aquisitivo. Filho de irmãos que também tem vontade de tocar e não pode comprar uma. Aí tem um Marcão aí que fez um ensaio só de tuba, aí o povo gosta e quer tocar e não pode. Fica regrando as pessoas que vai. Então eu vi as tubas, se eu pudesse escolher, eu teria tocado. Mas era um instrumento caro, e é caro. Vocês deveriam ajudar, aliás, quem não pode comprar uma e tem vontade de tocar. Mas qual que é o problema de você trazer? Né? Eu não tô longe disso aí. Mas para quem gosta, quem tá ali e ainda não entendeu a mensagem do evangelho, a graça de Deus como é, quem entende um pouco sabe que se a tuba tem 10 tubas dentro de uma igreja pequena, fazendo visita, é uma visita, não é da cidade. E elas tocam direitinho, eles estão tocando ali sem um querer tocar mais forte que o outro, porque já é um instrumento forte.
um obedece à altura do outro, tocando sem fazer floreado. E aliás, aí ficam tocando, aí a congregação deixa eles tocar até músicas misturadas no meio dos hinos sacros aí. Então fica ridículo aquele floreado todo lá, né? Mas arranja uma coisa, florear com coisas que não tem nada a ver é outra. Mas aí o que tem? Eles tocarem, né? Tocar várias tubas num dia que tá visitando a congregação, uma congregação. Só que as regras religiosas, elas tá louvando para a instituição, né? Vocês vão ver aqui na Bíblia uma diferença grande. Então, eles tocam certo, meu irmão. Eles não estão fazendo bagunça. Você viu ali que eles tocam na altura certa. E às vezes tem muitos ali que gostam dentro da igreja. Principalmente jovens que querem tocar um dia. Eu tenho pena. Pelo que eu passei, eu tenho pena. Mas tem gente que gosta. E vai gostar. Mas a gente vê uma situação aqui, por exemplo, né? Que ele fala ali de homens de poder aquisitivos que querem mandar. E isso tem muito mesmo. Famílias que podem, né? Que querem ser dono da tal obra aí, né? Eles mandam e desmandam mesmo. Mas você chama tudo isso de obra de Deus, aí fica difícil, né? Porque a obra de Deus na terra é a graça. E isso inclui todas as denominações cristãs. Por mais que tenha usos e costumes diferentes, tradições, faz algo que você não gosta, mas tudo está dentro de uma mensagem divina da nova aliança com Jesus Cristo. Santa paz de Deus, amados e queridos irmãos, Deus que abençoe o nosso dia, nos guarde do mal e da aparência do mesmo. Amados, depois do lamentável episódio que nos aconteceu, e é real, por mais que muitos dizem que é mentira, que não é bem assim a história, que estamos inventando, não tem como. Nós estávamos ali, quase 49 irmãos na sua totalidade, com esposa, filhos, parentes. Era uma reunião, 9 tubistas, 8 organistas, mais de seus familiares. Um episódio lamentável que nos trouxe muita dor no coração. E quinta-feira se passou, sexta-feira se passou, sábado, que é dia de hoje, e com certeza ninguém nos ligará perguntando se fomos chateados, se fomos aborrecidos, se vamos continuar dentro da igreja ou vamos parar no caminho. Não. Eles não estão preocupados com isso, irmão. Estão preocupados apenas em lançar aos seus puxadores de saco, aos seus que vivem carregando as suas malas, em lançar nas redes sociais que nós que mentimos e somos errados. E se pararmos na graça, coisa que não vai acontecer, porque a graça é Jesus Cristo, eles baterão palma e nos usarão como exemplo, mau exemplo, que lutou contra a obra de Deus e caiu. Não vai acontecer. Tivemos no ensaio ontem, tocamos, tá aí os vídeos, sem bagunça, como sempre não tem. O problema são os adoradores de ministério. Vejam nos comentários, são poucos, mas tem, que adoram o ministério e esquecem de adorar Deus. Não estão na igreja preocupados com o céu, ou de louvar a Deus com o seu puro e sincero coração, mas estão preocupados em agradar os anciães, agradar os seus cooperadores. E o ministério de São José dos Pinhais, não na sua totalidade, é claro, sempre tem as exceções. O que eles fazem? Apoiam os anciães ditadores. Apoiam, são obrigados a apoiar. Homens de poder, homens que comandam a obra com as suas mãos, e o povo calado, porque se abrir a boca, são enxovalhados, são perseguidos. É isso que vivemos hoje, irmãos. Mas não é o Paraná inteiro e nem é Curitiba inteira. São José dos Pinhais, existem ditadores no ministério, homens de poder aquisitivo que mandam e desmandam. O Brasil precisa saber. São José dos Pinhais, aqui no Paraná, ditadores, vejam bem, e que botam para fora da igreja, sim, tá? Não esse ancião que lá aconteceu, coitado, foi mandado, eu disse isso a ele, que pena, irmão. E ele me disse assim: irmão,
eu tinha uma família para orar, enferma, eu tinha visita para fazer, mas o meu telefone tocou desde cedo. E se ele for, irmão, e eu espero que seja, antes de ancião homem, ele sabe que estou falando a verdade. Ele disse para mim, mas eu tive que vir aqui, irmãos, que o meu telefone não parou de tocar desde cedo. Vejam, os ditadores, vai, e não é só isso não, cultos marcados com irmãos que são usados, os anciãos vão e não deixam nem atender, irmão, é só Deus. O que para eles podem, a grande aglomeração é culto de coleta. São José dos Pinhais, veja lá as igrejas para vocês verem, veja lá, tudo com poltrona, ar-condicionado, veja lá, e o povo que paga e tem que ficar calado. Eu jamais vou ficar. A gente vai ver aqui uma situação, por exemplo, de louvor, né? Porque eles ficam regulando o louvor dentro de uma instituição. Ah, mas tem que ter regras, tá? Tem que ter ordem, né? Mas agora, veja a diferença aí, né? Eles foram lá em outros lugares e tocou normalmente. E o que aconteceu de errado? Precisa ter ordem nisso daí? Vocês não entendem como ordem, se está tocando certo, respeitando a altura, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui em Lucas 19, versículo 35. Então trouxeram um jumentinho e lançaram seus mantos sobre o animal para que Jesus montasse nele. À medida que Jesus ia passando, as multidões espalhavam seus mantos ao longo do caminho diante dele. Quando ele chegou próximo à descida do Monte das Oliveiras, seus seguidores começaram a gritar e a cantar enquanto o acompanhavam, louvando a Deus por todos os milagres maravilhosos que tinham visto. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Isso aqui é louvor, irmão. É louvor ali, espontâneo das pessoas, vontade de louvar a Deus. É o que o músico que realmente tem isso, ele tem vontade de louvar a Deus. Então se ele chega numa igreja, não para se mostrar, né, aí já é uma questão pessoal de cada um que você não pode avaliar assim tão fácil. Mas você tem vontade de louvar a Deus, gosta de tocar, aí, então não é um lugar para eles. Aliás, eu quero fazer um convite aqui, esses irmãos aí do Paraná, em Londrina, tem o Instituto Medita Fé. Não é uma igreja, uma denominação religiosa, que a congregação pode achar ruim de você ir. Não, jamais. Eles estão ali com uma belíssima sede, um instituto que tem para ajudar pessoas. Então recebeu visita de irmãos da congregação, de outra denominação, reunidos juntos em nome do Senhor Jesus, somente. Então se você, Samuel, você se considera um irmão livre de religiosidade, pelo menos quer falar, né, sobre a graça de Deus, que é a graça de Jesus Cristo, convida esses irmãos que vocês têm aí de Tuba e vai tocar um dia. Conversa com o irmão Adriano, vou deixar o WhatsApp aqui. Conversa lá com eles, eles vão receber vocês e toca lá um dia, porque ali é um instituto, tá? Diferente, não é uma igreja, então, mas está ali para ajudar as pessoas. Tem o dia de culto, de louvor a Deus, tem dia de ceia, mas vai num dia de culto ou no dia de ensaio ali, tocam junto ali, tem uma acústica muito boa aquele local. Então vai com os irmãos lá conhecer, dá uma força para os irmãos, que é pelo bem da obra de Deus, que é Jesus Cristo, que é a graça maravilhosa proporcionada através do Filho de Deus. Então, se vocês quiserem lá conhecer, mas é como eu estava falando, então é um louvor. Mas aqui, o fariseu, alguns dos fariseus, veja só, ainda não são todos, tem pior, um pior que o outro. Alguns dos fariseus que estavam entre a multidão disseram: Mestre, repreenda seus seguidores por dizerem estas coisas. Olha só. Eles se incomodaram, né? Por estar dizendo essas coisas. Estavam louvando a Deus. Então eles se incomodaram. É fariseu, irmão. E o fariseu, ele tem no meio da liderança. Eles não se eximem de achar que fariseu é coisa de membro da igreja, de fiel. Ele, porém, respondeu: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O meu entendimento de obra de Deus é amplo, muito mais amplo do que vocês imaginam.
de graça de Deus. Então, eu comento aqui, eu não critico a igreja, não quero que a igreja acabe, sempre foi de melhorar. Tanto que meus vídeos, tem muito vídeo falando de outra denominação. Várias denominações eu já falei aqui. Por causa de alguma liderança que vão se desviando. Dentro dela ali, se ensoberbece, né? Entra a soberba. Então, eu sempre falei aqui com a intenção de que houvesse melhora e pelas pessoas que ali estão. Algumas pessoas estão ali e vai ficar ali o resto da vida. Eles não conseguem enxergar a graça como a gente enxerga. Se eles ouvirem falar de fazer uma visita em outra denominação, eles já sentem mal por dentro, parece que estão traindo alguma coisa. Isso que está dentro da pessoa, eu já fui assim, infelizmente é uma coisa que tem pelo templo. Eu não vou falar a palavra aqui porque as pessoas acham que a gente está xingando até. É uma situação que ele tem pelo templo, pelo lugar, pelo sistema, que se denomina obra. Então, irmãos, eu não vou ficar aqui muitas vezes falando ou julgando que essas pessoas seriam condenadas, mas a liderança não posso dizer por ela, porque muitos conhecem a mensagem, sabem a verdade e cria essa expectativa na pessoa de um lugar único e perfeito, que não tem defeito, que os homens tudo colocado por Deus e não vai errar nunca. Tudo que acontece ali tá certo, que eles mandam e desmandam. Então, essas pessoas vão ficar aí. Não tem muito o que fazer, né? A mensagem é lançada, a palavra está aqui. A palavra revelada é essa. E a situação é essa, irmãos. A gente vai ver aqui, por exemplo, que algumas pessoas querem ficar bravos, esbravejar e chegar brigando. E às vezes usam a desculpa, por exemplo, que o Senhor Jesus fez isso. Se irou, chegou bravo no templo lá. E aí as pessoas ficam bravas. Aí eu vi um vídeo hoje aí de um youtuber que eu acho que é da congregação. Não dá pra entender aquilo ali, irmão. É o sistema religioso, é pessoa religiosa, né? Extremista. Ele falou que tava bravo porque Jesus também ficou bravo. As pessoas conseguem se comparar a Jesus. Jesus não teve pecado. A ira é um pecado. E ele não pecou ira. Sabe por quê? Vou ler para vocês aqui. No livro de João, capítulo 2. Vamos ver aqui, ó. No versículo 13. Jesus, nessa passagem, ele teve um caráter pedagógico. Ele não irou, ele não teve raiva do ser humano que estavam ali dentro. É igual um professor chega numa escolinha, tem um monte de criancinha, e eles estão fazendo alguma coisa que é errado. Então, às vezes, ele fala um pouco mais alto, né? Não, você não pode fazer isso, e acerta, as mesas estão bagunçando, às vezes tá bagunçando ali, ele acerta assim. Então, ele demonstra uma posição de autoridade para a pessoa ver, nossa, é ele, né? A pessoa olha para ele e fala assim, ele tá alterado, né? Mas é um caráter de aprendizado, porque não tinha uma outra maneira dele falar com aquelas pessoas. Falando, eles não entendiam. Falando, olha, não pode vender aqui dentro, né? Sei que eles nem bola ia dar pra ele. Se a gente não conhece o ser humano, então quando ele veio daquela maneira ali, essa situação que você entende de você como jogar pra fora a raiva, na hora de momento de raiva, acessos de raivas que você deve se policiar, ele não teve isso aí. De repente ficou bravo. E vocês vão ver por quê. Era quase época da festa de Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém, no pátio do templo. Viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Veja bem. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro dentro do templo. Tá? Onde ele já via muita coisa, onde ele já teve ali, onde ele já ensinava. Já viu, né, aquela mulher que deu só o dinheiro que ela tinha, entregou o dinheiro que ela tinha. Então Jesus estava ali, ensinando, vendo toda a situação. Daí, Jesus fez um chicote de cordas, em alguns lugares falam azurregue, né, chicote de cordas. Mas veja bem, Jesus, ele viu tudo isso primeiro. Ele foi lá fazer o chicote. Não é esse acesso de ira
que a pessoa tem. Aí tá conversando aí, esse youtuber, por exemplo, tava lá e de repente começou a esbravejar e ficar bravo. Isso aí são coisas que você põe no seu coração, isso aí é pecado, tá? Isso aí é a natureza humana. E Jesus ainda foi lá, fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão, virou a mesa. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tire essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E aqui, ó, você vê que ele... Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. Bom, essa situação aqui, irmãos, que vocês viram aqui, não é de uma pessoa que está com ira, né, com aquela cólera, e nem muito menos raiva. Então foi um caráter ali de ensino. É igual você ensinar o seu filho, mas você tem muito amor, você vai lá e fala: olha, não pode fazer isso aqui, hein? Não pode. Cuidado, não vai fazer isso aqui que você vai se machucar. Você entendeu? E você demonstra, mas Jesus bateu em alguém, ele fala que ele bateu em alguém, espancou alguém, saiu lá ferido. A Bíblia, ela fala tudo o que acontece. Ela iria falar que saiu alguém ali espancado por Jesus. Imagina o que ia dar isso. E mesmo assim, eles planejaram matar ele, porque ele foi lá chamar a atenção deles. Ali, provavelmente, muitas vezes chamar a atenção, muitas vezes você acha que naquele tempo era assim, conversando, que Jesus ia chegar ali, mas na situação extrema que estava, ele não viu outra maneira. Então não adianta você usar essa parte de Jesus aqui para você desculpar os seus acessos de raiva e de ira. Existe uma diferença muito grande, irmão. Tá? Ainda mais se comparar a ele nesse caráter, né? Mas a demonstração dele não tem nada a ver com o que vocês querem falar às vezes e usam de raiva, de ódio. É uma situação totalmente diferente. É só vocês lerem a Bíblia, ler várias vezes, né? E se Jesus não teve pecado, e a ira e a raiva é um pecado, né? Que vem do caráter humano, né? Da situação carnal da pessoa, que ainda está escrito em Gálatas 5:19. Então a Bíblia se contradiz, mas Jesus não teve pecado. Então essa situação que você viu ali, esquece, não use como desculpa. Esse é o vídeo de hoje. Peço a vocês que se inscrevem no canal. Quem não é inscrito, vai lá e inscreve no canal do Medita Fé. E tá feito o convite aí pros irmãos. Já é do Paraná mesmo, vai até Londrina. Vai lá, combina com os irmãos o dia de culto ou um dia de ensaio e toca lá com os irmãos. Isso é para o reino de Deus, não é uma denominação. Vai lá no instituto e toca com os irmãos. Deus abençoe grandemente. Graça e paz verdadeira no coração de todos. E até o próximo vídeo.